Do livro Vinha de Luz, capítulo 99 de 180, Nos Diversos Caminhos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 99. Nos Diversos Caminhos. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estralhaçando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam dias urzindo o próximo, quais se fossem inquisitores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, com o capítulo 99, Nos Diversos Caminhos. Emmanuel utiliza esta passagem evangélica quando Paulo escreveu para os Coríntios, dizendo: examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo está nos incitando a examinar a nós mesmos. E se nós permanecermos na fé, nós temos que provar também para nós, não é para o outro. É uma autorreflexão sobre a nossa condição de estudante do Evangelho de Jesus. E Emmanuel inicia dizendo que diversas atitudes
caracterizam os estudantes da revelação nova. Em outras palavras, Emmanuel está afirmando que existem diversos tipos de pessoas que escolhem caminhos diversos, que é exatamente o título da lição. Eles procuram cada um caminho, sendo que o caminho correto não é aquele que ele está optando para o estudo do Evangelho de Jesus e também para um autoconhecimento. E ele começa a dizer os tipos que se encontram junto a nós. E aí nós temos que ver se nós não estamos nessa categoria. Ele diz que os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Ele está afirmando que uns seguem o caminho de querer exigir novas demonstrações de aparecimento de espíritos, como ocorreu no passado. Ele quer que apareça para ele. Ele, ao invés de estudar a mediunidade, por exemplo, para ter uma relação com os espíritos superiores, é claro, ele fica exigindo demonstrações. E aquilo não tem nenhum propósito de renovação interior. Ou seja, ele quer somente que seja provado para ele. Mas aquilo não vai provar se aparecer. Desta feita, esse tipo de estrada, ou caminho, ele está na periferia dos ensinamentos. Ele está lá no início e está questionando exatamente isto. Nesta outra parte, diz que tem aqueles que se demoram na região da letra, estimam as longas discussões sem proveito real. Esta estrada, ou esse caminho, são aqueles que demoram na região da letra. Isto é, ele lê uma lição, um outro lê, e mais um outro, e eles se apegam à letra. Ao invés deles discutirem de forma amigável, de forma que possam chegar no consenso, mas cada um quer defender o seu ponto de vista. E aí demoram nessa região da letra, que era exatamente o que acontecia com os religiosos da época de Jesus. Ficavam um tempão ali discutindo sobre a letra. E não tem proveito real. Outros quantos preferem a zona do sectarismo. Lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. O sectarismo é um espírito limitado. É um estado de intransigência e intolerância. Esse tipo de espíritos, eles ficam nessa zona de intransigência, de intolerância, e aí eles lançam-se às lutas de separatividade. Isto é, ele começa ali a separar o grupo do qual eles fazem parte, e é lamentável e cruel isto, porque ao invés dele somar, ter um pouco de humildade, ele começa a minar todo aquele grupo, até que aquilo se desfaz, aquele grupo, e ele vai para outro. Ele não soma nada, esse tipo de pessoa que está nessa estrada. E ele diz ainda sobre esse tipo de pessoas, esse tipo de caminho: todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Vejamos aqui algumas palavras.
Cristalizar no eu é a pessoa achar que ele já tem o conhecimento e paralisa, por isso chama cristalizar. Ele paralisa ali no seu conhecimento e só aquilo que ele sabe é que é verdade, que é importante. O resto, ele não tem nenhum valor para ele. E quando ele cristaliza no eu, ele dormita, significa dormir pouco tempo ou com sono leve. Ele, na verdade, não dorme, ele fica ali divagando nesta questão. Ele fica nos petitórios infindáveis. Os petitórios são pedidos infindáveis, que não têm fim. Ele cristaliza e dormita, ou seja, fica sempre ali nos petitórios, nos pedidos que não têm fim. Ele reclama de qualquer jeito. E ele reclama uma proteção indébita. Isto é, ele ora aos bons espíritos para que ele tenha uma proteção. E, na verdade, é indébita. Isto é, a palavra indébita é que não tem débito, que já pagou e não tem ali o dever. Os bons espíritos nos ajudam até quando nós não temos crédito. Mas nós temos a boa vontade. Nós recebemos muito mais do que, na verdade, nós temos de créditos. Por quê? Porque eles acreditam em nós, se nós estivermos dispostos a ir no mesmo caminho que eles estão nos orientando. Por isso que é indébita. Eles não pegaram o caminho correto. Eles estão ali adiando a solução dos seus problemas espirituais. No outro parágrafo, diz que os que retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Esses que retardam nesses desvarios passionais, o desvario é uma insanidade mental, é uma demência, é uma loucura. Passional por quê? Relativo à paixão. Ele está com paixão, e paixão sabemos que não é amor, longe de ser amor. Nesses desvarios passionais, ou seja, nessas loucuras da paixão. E eles querem alimento para as suas emoções, eles querem que sejam alimentados. Mas eles se mantêm distante do legítimo entendimento. E espírito de luz ou que tem uma elevação, ele nunca vai fazer que esses elementos sejam alimentados dessas emoções. Somente espíritos que vão fraudar uma ligação com eles, alimentando essas emoções. E tem os que se atiram às correntes da tristeza negativa. Gastam o tempo em lamentações estéreis. A palavra estéreis, que não se produz, é improdutivo. Como eles estão ali, de certa forma, não ligados aos bons espíritos, eles caem na tristeza negativa, essas correntes, que são naturalmente influenciados por espíritos atrasados. Então, eles caem nessa tristeza que gastam tempo em lamentações estéreis. Eles começam somente a lamentar uma coisa que não produz nada. E eles não percebem que eles estão nessa estrada, né? Nesse caminho que não leva a nada. Nesta outra parte, ele diz: aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estralhaçando reputações. Então, aqueles que consagram o culto da dúvida ficam sempre perdendo oportunidade. Ele abraça esse tipo de coisa e fica realmente sempre perdendo oportunidade. E eles convertem
em críticos gratuitos. Isto é, eles criticam todos aqueles companheiros. E aí eles ferem esses companheiros estraçalhando reputações, porque eles começam a fazer críticas negativas, naturalmente, a essas pessoas que fazem parte do grupo e acabam tirando reputações, porque eles vão até além da questão religiosa. Eles vão além, falam coisas particulares ou inventam coisas particulares também que não existem. E diz ainda, quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Diz que tem uma estrada que alguns percorrem, a curiosidade crônica. Crônica são relatos verídicos e nobres da vida social, política ou costumes. Então eles se prendem a algumas crônicas dessa, mas não faz nada. E aí, borboletar é aquele ato que a borboleta tem de pousar numa planta, pousa na outra, ou seja, ele vai para um centro espírita, depois vai para outro, e ele não se encaixa em lugar nenhum. Porque quando a pessoa é dessa personalidade, está com esse pensamento, ele pode ser acolhido, mas ele quer sempre criar um problema. E ele está longe do trabalho sério e necessário. Por isso, ele chega no centro espírita, ele é acolhido, quando vê, ele está muito aquém daquilo que poderia. Nesse outro parágrafo diz, aqueles que se regozijam na presunção passam o dia urzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Olha, essa é uma capacidade incrível mesmo que tem essas pessoas. Regozijar é alegrar. A presunção é o ato de julgar baseado em indícios, aparências. Isto é, eles se alegram em julgar as pessoas. E eles passam o dia zurzindo é chicoteando, açoitando o próximo. Veja bem, ele tem alegria em fazer isso. Ele tem alegria. E ele se acha com o direito de julgar essas pessoas. E açoitando, chicoteando, ali falando mal da pessoa, quais se fossem inquisitores. Os inquisidores que possuem a capacidade de interrogar, que houve essa palavra muito utilizada na época da Inquisição da Igreja. E ele é um inquisitor permanente do mundo. Nesta outra parte, diz que os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Ele diz que nós vamos fielmente no caminho da redenção. Redenção é a salvação. Emmanuel sintetiza o que nós temos que procurar, o caminho que nós temos que procurar, que é o caminho que Paulo falou lá atrás. Os que vivem na fé, então a fé é importante para nós. Acompanhamos o Cristo, examinam a si próprios, ou seja, nós temos que nos autoexaminar, fazer uma reflexão sempre. E aí nós experimentamos a si mesmos. Nós temos que analisar o nosso comportamento diante do outro, principalmente. Desta forma, nós vamos convertendo em refletores da vontade divina. Ou seja, aos poucos, nós vamos refletindo essa luz do Evangelho para as pessoas e as pessoas vão percebendo. E nós vamos cumprir
fielmente o caminho da redenção, isto é, o caminho da salvação. Nós estamos evoluindo. Este é o caminho, é a humildade que nós temos que ter a todo momento, trabalhando a humildade, porque nós ainda precisamos disso, estamos longe de ser anjos. Foi muito boa esta lição para mim, espero que tenha sido também para você. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.